Hoje eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Mas antes de mais nada, coloca aqui um like compartilha no vídeo e participa. Participe, porque quanto mais interação você tiver, mais notificações você vai receber de novas postagens que eu faço, ok? Daí você vai estar atualizado e se fizer sentido tudo isso que eu falo para você, ok? Compartilha com todo mundo. Vamos compartilhar coisas boas, né? Então hoje eu vou contar um pouco da minha história dentro do desenvolvimento pessoal para que você me acompanhe a saber um pouco mais sobre mim, sobre como tudo começou, como eu estou hoje e trazer um pouco para você, caso você queira iniciar, ok? É um start, ok? Para você. Porque eu particularmente, eu acredito que todo mundo, literalmente todo mundo, deveria adentrar esse mundo maravilhoso do autoconhecimento, digamos assim, tá? Do autoconhecimento. Mas vamos lá. Tudo começou há um tempo atrás, né? Quando eu engravidei, já dando um salto quântico no tempo, tá? Já partindo para a fase adulta, ok? Quando eu engravidei, o meu primeiro pensamento, diferente da maioria das mães que tem quando eu converso com as mulheres, nossa, quando eu engravidei, eu levei um susto, ai, que delícia, ai, vários sentimentos, né? É, tomam conta da gente nesse momento. E o primeiro sentimento, o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi assim: eu preciso ser uma pessoa melhor para poder passar valor, para poder passar ensinamentos, para poder ensinar ao meu filho. Eu preciso saber para poder ensinar para ele. Eu falei, nossa, eu preciso ser mais como pessoa. Esse foi o meu primeiro pensamento. Foi assim, ó, na hora que eu falei, eu tô grávida. O que que eu pensei? Foi exatamente isso. E por incrível que pareça, é muito surreal, né? Eu precisava saber mais para poder instruir. Foi isso que eu pensei. Como ser humano de bem, eu quero trazer uma pessoa melhor para que ele transforme o mundo melhor, para que seja um mundo melhor. E eu não sabia até aquele momento que existia esse tal de desenvolvimento pessoal, esse tal de coaching. Eu nunca tinha ouvido falar até aquele momento, por incrível que pareça. E muito menos entendia do assunto, né? Imagina. Nunca falei, nunca conversei, nunca nada. Claro, eu comecei a buscar. Eu queria ser uma pessoa melhor, certo? Eu queria ter conteúdo para poder passar para ele, certo? Ele foi o meu turning point, ok? Eu comecei a ler, eu comecei a comprar livros sobre desenvolvimento pessoal, eu busquei conhecimento, não só na internet, mas eu comprei alguns livros, tá? Eu comecei a conversar e, principalmente, eu comecei a analisar quem eu era, as minhas ações, as minhas reações, tudo o que eu fazia durante o meu dia. Eu comecei, foi um tanto quanto automático isso para mim, tá? Se eu queria, eu entendia isso, na minha cabeça estava muito claro. Eu precisava ser uma pessoa melhor. Eu não sabia como, eu não sabia nem que existia isso. E como fazer isso? Eu falei, eu preciso ver, né? Se eu quero ser melhor, eu preciso saber quem eu sou. É a primeira coisa que passou pela minha cabeça, eu não sabia quem eu era. Então eu passei a me observar, né? E essa foi minha principal ação. Eu digo aqui para você, eu já coloco aqui já de cara para você que, eu quero começar. Por onde eu começo? Começando a se analisar, ok? Começando a se observar. Todos os dias um pouquinho. Nossa, Tati, como é que faz isso? É tendo uma análise crítica sobre você mesmo. Sabe, você fala, poxa vida, eu misturei o lixo. Caramba, será que eu não sou capaz de separar o lixo? Ai, meu marido chegou cansado e eu briguei com ele porque ele deixou o tênis lá na porta ao invés de guardar na sapateira. Poxa vida, o cara trabalhou o dia todo. Será que eu não sou capaz de perceber isso, entender isso e ajudá-lo
de alguma forma, só pegar o sapato e colocar na sapateira, ou pedir com educação, com carinho, com amor. Entende? Então, essas ações e reações são pequenas mesmo, são coisinhas mínimas dentro do relacionamento, dentro do trabalho, seja lá onde for, em qualquer área, certo? São pequenas ações que nós nos analisamos, tá? Diariamente, é aí que você vai agir, é aí que você vai entender quem é você, como você age, certo? E para você poder atacar aquele ponto onde você quer melhorar, ok? Então fica aí um entre parênteses, tá? Eu comecei a fazer isso. Vamos voltar agora para a história, né? Eu comecei a fazer isso, eu comecei a me analisar e a ver as minhas reações. E para mim sempre foi muito claro que se eu queria aprender algo, desenvolver algo, eu precisava buscar nos livros. Para mim o livro era a fonte de conhecimento. Eu não sei em que momento eu aprendi isso, mas o fato é que por isso que eu comecei a ler e buscar conhecimento. E é claro, eu acabei de falar que eu comecei a me analisar, que eu comecei a ter momentos de reflexão bastante intensos, tá? Durante a minha gravidez, e eu não gostei muito do que eu vi. Não. Eu queria falar o contrário, mas infelizmente o fato é que nós passamos a nossa vida sem nos analisar, né? A gente simplesmente vive, vou colocar entre aspas, né? Nós simplesmente vivemos e vamos passando as tarefas, o dia a dia. Eu vou trabalhar, tem churrasco lá e tem um happy hour aqui, vamos marcar umas férias. Você simplesmente vai lá fazendo, né? E faz, e faz, e faz. Você sente assim também? E vamos lá fazendo. Só que acontece que quando você faz, você não para analisar se está correto, se você pode fazer melhor, se você tem um outro caminho para percorrer. Ou seja, simplesmente você não analisa. E quando nós vamos ver, né, nós fazemos coisas que nós não gostamos. É mais ou menos assim, você diz que ama as pessoas, diz que é boazinha, diz que, né, vou dar um exemplo prático. Só que de repente chega uma pessoa precisando de carinho e atenção porque a pessoa está com uma autoestima baixa, você não consegue atender esse carinho, você não consegue dar um simples abraço, um sorriso, uma palavra amiga, entende? É disso que eu estou falando, né? É você ser uma pessoa melhor em todos os aspectos, tá? Então normalmente, nós tendemos a não ser congruentes. Eu já utilizei essa palavra aqui. O que é congruência? Congruência é quando você realmente faz o que você fala, ok? Se eu estou falando aqui para você, é porque eu estou fazendo. Eu estou buscando fazer, eu estou aprendendo a fazer, eu estou colocando na prática. Ou seja, eu só falo o que eu fiz. Eu não falo que eu sou boazinha se eu saio distribuindo palavras rudes. Eu não falo que eu gosto do meio ambiente se eu não pratico reciclagem, se eu não cuido de não comprar embalagens excessivamente, ou seja, várias ações, né, que eu posso comentar aqui. Percebe? Isso é congruência, tá? Falando um adendo. E eu descobri que eu era muito incongruente e eu definitivamente não gostei. Estou falando também sobre orgulho, inveja, vaidade, um monte, aqueles sentimentos, né, que nós temos, que nos dominam e nós não paramos para analisar, para conversar com eles, falando assim, olha, tudo bem, eu sou orgulhosa, mas vamos melhorar isso? Por quê? Eu sou orgulhosa, vamos começar a trabalhar isso? Foi isso que eu comecei a fazer. E é claro que se eu quisesse ser a melhor mãe do mundo, e era esse o meu mote de vida naquele momento, né, que eu engravidei, eu falei, eu quero ser a melhor mãe do mundo. O que é ser a melhor mãe do mundo? Eu preciso trazer valor para ele, eu preciso ensinar para ele o que é ser uma pessoa do bem, o que é ter princípios, ética, eu precisava passar isso para ele. Como é que eu vou passar se eu não tinha? Entende? Incongruência. Eu precisava me melhorar. E eu queria,
E eu queria muito isso. E eu queria criar um filho com princípios, valores fortes, valores realmente apropriados, ok? Claramente eu queria. E eu precisava ser uma pessoa melhor, né? Um humano melhor, uma pessoa social melhor, enfim. Eu precisava ser exemplar, é essa a palavra. Eu tinha que ser o exemplo para o meu filho. Eu sentia assim, aquilo era tão forte, e ainda é, ainda é. Já se vão 4 anos, ok? E ainda é muito forte isso para mim. Eu preciso, todos os dias eu acordo pensando isso. Eu preciso ser o exemplo para o meu filho. Porque se eu não for o exemplo, ele vai ser, definitivamente, não vai ser uma pessoa bacana, ok? Eu aprendi desde cedo que a melhor escola é o exemplo. Eu aprendi, eu não sei quando, em que momento, mas isso ficou muito claro, né? Aquele negócio de faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Eu não sei se você tinha isso na sua família, se você já ouviu essa frase, né? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Isso aí, ó, pra mim nunca colou. Definitivamente não funciona. Na prática, não funciona. Principalmente quando você fala em educação de filhos, né? Lógico que naquela época eu não entendia, obviamente, né? Você vai clareando, trazendo clareza, né? Durante a sua evolução, o seu processo de amadurecimento, tá? Então, o fato de eu me sentir vazia, era assim que eu me sentia uma pessoa vazia naquele momento, como ser humano. Eu precisava ter conteúdo, como eu acabei de falar, para poder transmitir para o meu filho. Isso me colocou em ação e me fez me mover, né, para uma transformação enorme como pessoa. E é o que eu sempre falo, eu espero conseguir trazer isso para você muito forte, que você precisa ter um norte, você precisa ter um propósito maior. Isso é muito intenso, isso realmente te faz agir. Se você realmente quer agir, você fala assim, muitas pessoas me procuram falando, como ter motivação? Eu quero tanto aquilo, eu não tenho motivação. E a pergunta que não quer calar, você realmente quer aquilo? Porque se você quisesse, você iria agir, entende? Quando dói demais aquilo, quando é uma dor realmente forte, quando você tem aquele propósito, você fala assim, nossa, eu não aguento mais essa dor, eu vou, né, mudar. Você age, você faz, tá? Então entenda que o que você realmente quer para entrar em ação é esse, né, é isso que você tem que focar. É isso que você tem que literalmente trazer para o seu norte, tá? E foi o que aconteceu, né, comigo. Foi exatamente o que me trouxe, né? Então, pois é uma história muito simples, mas muito intensa. Eu espero conseguir trazer isso para você, o quanto você precisa ter um propósito, né, para você poder conseguir. Então, você quer motivação de verdade? Você precisa ter um norte, um propósito maior, tá? E dentro das minhas pesquisas, eu comecei a procurar bastante, eu comecei a literalmente nossa, feito uma doida, comprar livros e conversar e me mergulhar, né, no meu eu, nas minhas ações. Eu encontrei o coaching, eu encontrei o desenvolvimento pessoal. Eu não sabia, até aquele momento eu não tinha lido nenhum livro, e quando eu falo nenhum livro eu vou repetir, eu não tinha lido nenhum livro, muito menos aqueles famosos autoajuda, né? Aqueles intitulados autoajuda. Eu apenas conhecia aqueles livros da escola, né? Que os professores passavam, e eu lia resenhas dos livros, eu não ia para uma livraria, não fazia parte do meu ambiente, digamos assim, tá? E hoje eu vou fazer um adendo, eu dou livros de presente de aniversário porque eu acho que é a melhor coisa que você pode dar para uma pessoa é um livro bacana para que ela consiga se desenvolver na área dela, aonde for, mas hoje eu faço isso, ou seja, mudou da água para o vinho, ou do vinho para a água, né? Porque a água é mais saudável, digamos assim, né? Então vamos lá, mudou.
O coach, ele fez total sentido para mim quando eu conheci. Eu falei, nossa, eu não sabia o que era isso. Eu falei, nossa, existe isso. Foi muito interessante. E ele me mostrou o quanto eu podia me desenvolver como pessoa e como profissional também, né? E era justamente o que eu buscava. Era exatamente um norte, era exatamente um caminho de como fazer. Eu sabia que eu queria me desenvolver, eu sabia que eu queria ser mais, mas eu não tinha na cabeça como fazer isso. Eu não fazia ideia. E o coach me mostrou. E eu aprendi a trabalhar com diversas habilidades, como por exemplo a disciplina, o foco, que tanto contribui, é uma das principais, se eu posso falar, é uma das principais, né? Disciplina e foco, que tanto contribui, né, para que a gente seja completo, para que a gente atinja nossos objetivos, tenha resultados, né? E eu sempre falo sobre resultados aqui. Eu fui fazendo e me melhorando. E quando eu vi, eu falei, nossa, eu fui lendo, fui fazendo, fui me analisando, melhorando como uma pessoa, cada reação minha, eu me senti cada vez mais completa. O interessante é que aquele vazio que eu sentia, né, antes se dissipou. Ele simplesmente se dissipou, ele foi embora. Eu me senti uma pessoa realizada, e porque eu estava cuidando de mim, eu estava fazendo por mim, eu estava me melhorando. Eu estava cuidando também dos meus princípios e valores. Eu vou dizer mais, agora eu sabia quais eram os meus princípios, os meus valores. Antes eu não sabia. Interessante isso. A gente acha que sabe, né? Você fala, eu acho que eu acredito nisso, eu acho que eu gosto disso, e normalmente não. E tudo isso, né, essa construção, eu posso falar que é uma construção do eu, tá? Tudo isso gera o quê? Gera autoconfiança, você vai começando a curtir você, a confiar mais em você, e aumenta, obviamente, a nossa autoestima, né? Você vai se apaixonando por quem você está se tornando. Isso é fato, tá? Esse é um dos maiores benefícios que o coaching trouxe para mim e que o coaching traz para as pessoas que eu atendo, porque elas relatam isso para mim. Nossa, o quanto eu gosto de mim agora. É interessante. Nós passamos a saber mais sobre nós, sobre a vida, você amplia, né, o aspecto, né? É interessante. E nós nos capacitamos mais. Isso é muito, esse é um dos benefícios, né, que eu posso falar. Você fala, o que o coaching traz, tá? Isso foi o que eu obtive, ok? O meu filho nasceu, eu trabalhando, eu fui despedida na minha licença maternidade, né? Quando eu voltei lá, 6 meses eu fui despedida. Na verdade, aquilo foi um divisor de águas. Já ouviu essa expressão? Foi um divisor de águas, um turning point na minha vida. Naquele momento, eu sabia que eu estava apaixonada pelo coaching, eu estava me melhorando como pessoa. E eu sabia que eu não queria trilhar outro caminho, eu não queria voltar a ser CLT, trabalhar numa empresa qualquer, né? Não que seja uma empresa qualquer, mas entende? Eu não queria outro caminho, senão esse de uma melhoria contínua, essa evolução eterna, né? Eu queria isso, eu sabia, eu tinha certeza absoluta. E é um trabalho difícil, é um trabalho diário, inclusive todos os dias é um degrau depois do outro. Você vai uma perninha depois da outra, um passo depois do outro. Eu sempre falo isso, mas é importante repetir para as pessoas entenderem que é um processo, tá? Eu entendi isso desde o começo, porque eu comecei a conversar com várias pessoas que já estavam naquele processo e todo mundo me relatando. Até hoje eu estou fazendo, e as pessoas estavam, há alguns anos já. Até hoje eu me desenvolvo, até hoje eu caio e levanto, né? Isso eu entendi desde o começo, quando eu comecei, quando eu descobri, né, o desenvolvimento pessoal e o coaching, e eu topei. Eu falei, ok, eu topo, eu vou me desenvolver, eu vou ser melhor, eu preciso para poder passar o meu pequeno. E foi uma excelente oportunidade para eu iniciar uma nova carreira. Eu sempre quis fazer alguma coisa que eu amava de verdade. Eu estava insatisfeita com o meu trabalho,
Fazia um bom tempo que eu não curtia mais aquilo, eu queria mudar, eu não sabia como e não tinha coragem, porque eu até ganhava bem relativamente, tinha minha previdência e viajava todo ano, ou seja, estava tudo bem, mas eu não curtia aquilo, já não me dava prazer, eu já não acordava com satisfação. Só que eu encontrei no coaching e no desenvolvimento pessoal. Eu falei, uau! Então eu fiz meu treinamento a título pessoal a princípio. Eu fiz minha formação de coaching, né? Visando me melhorar. Falei, eu preciso me melhorar. Então eu fiz. E eu continuei trabalhando em mim, exclusivamente em mim. E é o que eles chamam de auto-coaching, né? Quando as pessoas trabalham, elas se melhoram, né? Fazem para poder ganhar um desenvolvimento maior e conseguir passar para as pessoas, né? Aquilo que ela se transformou, né? Você precisa primeiro se transformar para depois passar essa verdade, né? E é claro, eu comecei a ajudar amigos, vizinhos. Isso foi um tanto quanto automático. Por quê? Porque eu criei a minha rotina e eu comecei a fazer. As pessoas viam que o meu filho dormia, o meu filho comia, o meu filho, sabe, não me estressava tanto quanto as outras mães falavam. E isso foi um tanto quanto automático. Elas começaram a me perguntar: o que você está fazendo? E eu simplesmente executando a minha rotina, ok? Foi dando resultado para essas pessoas também. E eu ajudava gratuitamente, ok? E claro que com isso nós vamos nos desenvolvendo, né? E principalmente nós vamos formando, né? Formatando aquela forma de trabalhar. Eu fui atendendo pessoas, ok? Eles chamam isso de método, né? Você vai criando o seu próprio método. Eu criei o meu próprio método. Eu comecei a aplicar em mim, comecei a funcionar. As pessoas começaram a perguntar: o que você faz? Eu passei para elas o que eu fazia e elas aplicaram e começou a dar certo. Eu falei, uau, show de bola. Eu falei, era exatamente isso que eu precisava, né? Eu ganhei segurança com isso, conforme eu fui atendendo e me desenvolvendo pessoalmente, né? Você vai falar, poxa, eu tô me sentindo melhor, eu tô mais segura, eu tô melhor como pessoa. E a segurança foi tanta até o ponto de eu começar a cobrar, comecei a trabalhar com isso. Até aquele momento eu estava me desenvolvendo, aquilo era um hobby, aquilo estava bacana, eu estava cuidando do meu filho, da casa, estava tudo bem. E só que daí eu falei para mim, eu falei, nossa, eu quero viver disso. Eu curto isso, eu amo fazer isso, é uma delícia você ajudar as pessoas e você ouvir. Nossa, isso que você me passou funcionou, Tati, e eu tô conseguindo fazer, olha só. As pessoas começaram a me relatar isso, eu falei, bacana? Eu falei, então, fechou, eu vou trabalhar com isso. E até aquele momento eu não tinha visto isso como profissão, eu não pensei em trabalhar dessa forma, eu estava focada em mim, no meu filho. E meu foco era pessoal, né? E tudo foi tão acontecendo de forma tão automática e natural, que você fala assim, eu vou me desenvolver, eu vou... Tudo foi tão natural e automático que, conforme as pessoas foram me procurando, eu entendi que eu podia viver disso, né? E que era delicioso trabalhar com isso, né? Transformando pessoas como eu tinha me transformado. Poucos anos se passaram, como eu falei, hoje ele tem 4 anos, né? Poucos anos se passaram e o mais interessante é que essa evolução ela é cada vez mais prazerosa. Eu posso falar isso, né? Apesar de difícil e exigir bastante da gente, exige muito, tá? Como ser humano, nós precisamos estar atentos 24 horas em tudo que nós falamos, em tudo que nós agimos, nossas reações principalmente. Nós somos muito reativos. Eu sou uma pessoa muito reativa. E isso é muito interessante para mim. Essa foi como é que eu posso falar? Um benefício que me trouxe, né? Essa minha reatividade. E, claro, o que me trouxe também? Essa congruência. Eu falar
exatamente o que eu faço, certo? Tá congruente o que eu faço e o que eu falo. E isso eu passei a ter essa congruência. E, claro, a evolução, né, esse processo de coaching, ele trouxe luz para mim. E para as pessoas que eu atendi, eu fui atendendo e fui, né, passando, espalhando essa luz, né, porque é gratificante você ver o quanto uma pessoa muda, transforma com uma simples metodologia. Sim, é simples, tá? Só que ela é eficaz. Apesar de simples, ela é muito eficaz. Eu desenvolvi, a metodologia que eu desenvolvi, né? E esse é meu maior prazer, é ver os resultados. Eu sempre falo aqui que qual é meu foco? Resultado, ok? Resultado. Eu sou uma pessoa absolutamente louca por resultados. Eu acredito que é isso que nos move. Você não acorda, fala assim, por que eu acordei hoje? Eu acordei para ter resultado, tá? Para obter resultado, para você se sentir realizado como pessoa, profissionalmente, como amigo, como cônjuge, como mãe, como pai, ok? Não é uma delícia quando alguém fala para você, nossa, que comida gostosa. Hoje mesmo, meu filho chegou em casa, nossa, que cheirinho gostoso, mãe, da comida. É uma delícia isso. Então, quando você faz uma coisa, você é elogiado, você coloca carinho, amor, você se dedica àquilo, é difícil, claro que é difícil. Você se dedica àquilo e é muito prazeroso. Não é gostoso quando falam para você, nossa, como seu filho é educado. Você fala, poxa vida, você dá um orgulho. Quando você ouve, né? Nossa, como você tá bonita, como você tá feliz. Você está se cuidando, é um trabalho. Entende? Isso é um maior trabalho, você todos os dias vai lá para academia, você vai lá e malha, e você procura as melhores coisas para passar no seu cabelo, no seu corpo, você come saudável, você, enfim, é uma gama, você fala, nossa, como eu consegui equilibrar tudo isso? Pois é difícil, é um trabalho, mas é uma delícia. É uma delícia por quê? Porque você vê resultados. Você vê resultado. É isso que eu chamo de resultado, ok? É quando você vê todo aquele esforço que você se dedica, que você realmente aplica, tá? Dando resultado, ok? Qualquer coisa que você faz, você veja o que você obteve, tá? É gratificante você conseguir isso, tá? E, dito tudo isso, agora que você sabe um pouquinho desse meu começo, ok? E eu te proponho um desafio, claro, eu tenho que te propor um desafio. Que você busque se conhecer um pouco, autoconhecimento, busque ser uma pessoa melhor, um pouco a cada dia, como eu falei, um degrau depois do outro, sem pressa, sem neuroses, tá? Um passo depois do outro, dia após dia. Hoje eu não fui legal, hoje eu gritei, hoje eu não sei o quê, tudo bem. Amanhã é outro dia, como dizem. É lindo isso, essa frase é linda, amanhã é outro dia. Por quê? Porque nós temos uma nova oportunidade. Como dizem, uma nova página branca. Isso é ótimo, isso é ótimo. Eu já falei sobre o poder dessa página branca, o poder de você conseguir escrever o seu dia, a sua rotina, né? Os seus desejos, você ir atrás deles. Isso é poderosíssimo, tá? Se você fizer isso, se você topar esse desafio de se conhecer, de ser melhor um pouco a cada dia, eu te garanto que você vai se surpreender com as mudanças que você vai sofrer, ok? E com as mudanças que o seu ambiente também vai sofrer, porque não é só você que muda, o seu ambiente vai mudando também, tudo muda. As pessoas ao seu redor vão mudando, é incrível. Umas pessoas se afastam, outras chegam mais, o seu ambiente ele fica totalmente diferente. Tudo isso de forma natural, de forma espontânea, de forma leve, basta você topar. Basta você falar, ok, eu quero me desenvolver, eu quero ser uma pessoa melhor, um dia depois do outro, um passo depois do outro. Qual é o primeiro passo? É você primeiro topar. O segundo passo, você sentar e analisar. Quem é você agora? Quais são as suas reações? O que você quer?
São algumas perguntinhas que você se faz. E respondendo essas perguntas, você vai lá e, terceiro passo, traça um plano de ação para você se realizar, para você satisfazer esse quem é você, o que, que você quer. Vai lá e faz. É o meu mantra. Eu sempre falo isso aqui. Meu mantra, vai lá e faz. Faz por você. Quanto mais você fizer por você, mais amor próprio você vai ter. Mais autoestima você vai ter. Mais motivação você vai ter. Você quer parar de desistir? Você quer parar de começar as coisas? Fala assim, poxa vida, eu não consigo fazer um violão, não consigo aprender um inglês, não consigo... Você não consegue? Claro que você consegue. Basta querer. Por que, que você quer fazer isso? Entenda? Um propósito maior. Então tem inúmeras perguntas que você pode e deve se fazer para 5 minutos. Essa é a minha proposta, para que você seja uma pessoa melhor, ok? Era isso que eu queria passar para você hoje. E a pergunta, topa o desafio? E aí, sim ou não? E eu vou terminar fazendo mais uma pergunta provocativa. E aí, você fez aqueles 5 minutinhos de atenção de você hoje? Você cuidou de você hoje 5 minutinhos? Aproveita, cuida 5 minutos. É o suficiente. Pare 5 minutos e analise. Faça essas perguntas que eu acabei de passar para você. Ah, quem sou eu? O que eu quero? E o que me move? O que me faz acordar? Aproveita papel e caneta. Escreva isso, responde isso para você. Esse é o primeiro passo. É você querer e responder essas perguntas. Aí, ó, vai lá e faz. Simples assim. 5 minutos, ok? É o suficiente, todos os dias. Se você fizer isso todos os dias, você vai evoluir anos-luz, ok? Eu tô falando porque é o que eu faço. Então, ó, fica aí a reflexão e a chamada para ação. Eu sempre faço isso, a chamada para ação, ok? Então, ó, até a próxima, pessoal. Tchau!